Você sabe quais são os legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade? E a ADC? Sabe dizer de cor? E aí, aqui é o Rei Li, e hoje a gente continua lendo a nossa Constituição Federal e vamos responder essa e outras perguntas a partir da leitura do artigo 103 e seguintes da Constituição. Vamos lá? Então o artigo 103 diz o seguinte: podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, as famosas ADI ou ADIM e a ADC. 1. O Presidente da República. 2. A Mesa do Senado Federal. 3. A Mesa da Câmara dos Deputados. 4. A Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 5. O Governador de Estado ou do Distrito Federal. 6. O Procurador-Geral da República. 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 8. O partido político com representação no Congresso Nacional. E 9. A Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Essas 9 autoridades e órgãos aqui precisam ser memorizados. Bastante importante, porque isso cai em prova, é bastante cobrado e a gente precisa saber. São os famosos legitimados para as ações diretas de inconstitucionalidade, ADC, a ADPF também, a ADCOM, a ADO. Então, essas ações abstratas de controle de constitucionalidade, os legitimados são esses, os legitimados do artigo 103. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Aqui a gente tem que o Procurador-Geral da República, o PGR, tem que ser previamente ouvido. O processo vai para ele e ele emite a opinião dele a respeito daquele processo. Aquela lei é constitucional, não é? O que ele acha? Ele tem que ser previamente ouvido. Parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tomar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a ação das providências necessárias, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Aqui a gente tem inconstitucionalidade por omissão. O que o STF faz? A gente tem algumas posições, posições concretistas, não concretistas, mas a Constituição, o texto da Constituição que a gente precisa memorizar diz isso aqui. Quando é declarada a inconstitucionalidade, será dada ciência ao poder competente, dada ciência. Se é o poder legislativo da União, dada ciência lá ao poder legislativo da União. Se é o poder legislativo de um Estado, poder legislativo do Estado, dado ciência ao poder competente. E se for órgão administrativo, não é só dado ciência, não. Aí o STF manda fazer em 30 dias. 30 dias. Fiz um close disso aqui para memorizar esse prazo. Prazo para que o órgão administrativo faça o que está faltando fazer para a pessoa poder gozar do direito fundamental dela é o prazo de 30 dias. Parágrafo 3º. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou o texto impugnado. Então aqui a gente tem a participação do AGU, Advogado-Geral da União, o chefe da AGU, que defenderá o texto impugnado. Ele defende a norma. Por que ele acha que aquela norma é constitucional? Ele é defensor da constitucionalidade da norma. E a gente chega no artigo 103A. O que diz o artigo 103A? O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula, que a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Então aqui a gente tem a famosa súmula vinculante, a previsão para as súmulas vinculantes. A lei que fala das súmulas vinculantes é essa aqui, 11.417, de 2006. E o importante a gente saber aqui é qual é o quórum de aprovação da súmula vinculante? 2/3. 2/3 dos membros do STF. Outra coisa, que eu vou fazer um close aqui na hora. A partir de quando que a súmula é vinculante? A partir de sua publicação na imprensa oficial. Importante a gente saber isso aqui.
a partir da publicação na imprensa oficial é que ela é vinculante. Não é a partir do julgamento, não é a partir do trânsito em julgado, é a partir da publicação na imprensa oficial. Beleza? Então, importante a gente fazer esse close aqui também, que duas coisas importantes da súmula vinculante. Qual é o quórum para aprovação, 2/3, e a partir de quando ela é vinculante? A partir da sua publicação na imprensa oficial. Beleza? Parágrafo 1º. A súmula terá por objeto a validade, a interpretação, a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Aqui a gente tem os requisitos para a súmula vinculante. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. Então aqui, atenção, a Constituição diz uma coisa, a lei da súmula vinculante diz outra. A Constituição diz que, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei. Então, até que venha uma lei, vale isso aqui. A aprovação, revisão e cancelamento de súmula vinculante, pode ser provocada por aqueles que podem propor a ADI, ou seja, os legitimados do artigo 103. Quem puder propor a ADI, pode propor aprovação, revisão e cancelamento de súmula vinculante. Só que a lei 11.417, como eu falei, né, trouxe os legitimados para a edição, revisão, cancelamento de súmula vinculante. E ela trouxe essa previsão, dizendo que, além dos legitimados do artigo 103, presidente, mesa do Senado, mesa da Câmara, PGR, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso, confederação sindical, entidade de classe, mesa da Assembleia Legislativa, ou a Câmara Legislativa do DF e governador do Estado, ela trouxe mais dois incisos. Primeiro, o inciso 6, o defensor público-geral da União, chefe da Defensoria Pública da União, chefe da DPU, defensor público-geral da União, e trouxe outro inciso, inciso 11, outros órgãos que podem propor essa revisão, cancelamento, enunciado de súmula vinculante ou edição de súmula vinculante. Isso aqui é importante. Quem pode propor também? Os tribunais superiores, os tribunais de justiça dos estados ou do Distrito Federal e Territórios, os tribunais regionais federais, os TRFs, os tribunais regionais do trabalho, TRT, os tribunais regionais eleitorais, os TREs, e os tribunais militares. Então, muita atenção. Além daquela galera do 103, mas outras pessoas podem propor, como eu falei, o chefe da DPU e essa galera aqui, os tribunais. Tribunais regionais, TRT, TRE, TRF e os tribunais militares e os tribunais superiores, STJ, TSE, todos esses tribunais superiores também podem propor a edição, revisão, cancelamento de súmula vinculante, ok? Então, muita atenção a isso aqui. A Constituição disse uma coisa, mas quando a lei veio regulamentar, ela ampliou esse rol dos legitimados para as súmulas vinculantes. Beleza? Muito importante isso, hein? Parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá o quê? Reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. O importante aqui, muito importante, a gente ter a noção de que, quando o STF julga a reclamação com respeito à súmula vinculante, se no seu ato lá judicial você identificou que o juiz não está aplicando a súmula vinculante, ou aplicou errado a súmula vinculante, ingressou com uma reclamação direto lá no STF. O que o STF pode fazer? Ele vai rejulgar o seu caso? Ele vai dar uma outra decisão, a decisão correta que o juiz deveria ter dado? O que ele vai fazer? Não, ele não vai fazer isso. O que ele pode fazer são duas coisas. Ou ele anula ato administrativo, ou ele cassa a decisão judicial. Ele não toma uma outra decisão judicial correta. Ele não reforma a decisão judicial. Ele cassa. Isso aqui é muito importante. Já caiu em prova e eu já errei questão disso aqui, hein? Muito importante. O tribunal, o STF, não vai reformar a decisão judicial. Ele pode cassar a decisão e determinar que uma outra seja proferida. Então, quem vai tomar a decisão é o juiz que errou. Ele vai tomar uma outra decisão.
Se ele tomar outra decisão errada, nova reclamação. E pode ficar nesse ciclo, mas o STF não toma a decisão. Importante saber isso aqui, hein? Ele não reforma a decisão na reclamação. Beleza? Isso é muito importante, é uma dica bastante importante que eu deixo aqui para vocês. Se foi útil para você, deixa aí o seu like, deixa aqui embaixo os seus comentários, o que você está achando da nossa série de leitura da Constituição, e eu deixo o próximo vídeo aqui do lado, em que a gente continua lendo a nossa Constituição Federal. E eu te vejo lá, hein?